Bom dia a todas e todos presentes. É um prazer estar aqui mediando essa mesa com esses três artistas. E a gente quer muito, eu falei com as três, a gente quer muito proporcionar um momento de conversa também. Acho que a gente pode fazer esse esforço aqui de ser sucinto nas falas, para que a gente possa conversar com vocês também, que foram também espectadores e espectadoras das performances e apresentações que a gente viu nos últimos dias. Então, é uma tentativa, né? Claro, a gente não sabe como é que vai, vamos administrando o tempo, esse é meu papel aqui também. Estou muito feliz mesmo de estar, agradeço o convite. Estou aqui também em nome do grupo de pesquisa Ocupações Artísticas da Cidade, nosso projeto, que é feito com pesquisadores de fora, com alunos que já são egressos. E, enfim, a gente está colaborando aqui na construção desse evento, né? E aí eu fiquei com esse papel de mediar. O Lucas ontem fez o papel de anjo da Vanúzia. Enfim, estou aqui não só, mas estou aqui com esse grupo também, colaborando nesse evento que está muito bonito. Então a gente combinou que a gente vai seguir a sequência de apresentação, então o Ramon vai ser o primeiro a falar. A ideia é que os artistas e as artistas escolham um fragmento, enfim, que falem um pouco sobre o seu processo de criação. Eu faria uma provocação também no sentido de quais foram os disparadores, né? A gente sempre tem muitas coisas que nos alimentam no momento quando a gente vai criar uma performance, um espetáculo, né? Mas eu faria essa provocação do que disparou, do que não dá mais, a gente tem que falar sobre isso. Então seria uma coisa inicial e vocês fiquem bem livres. Acho que o tempo é uns 15, 20 minutos no máximo de fala. Vou tentar controlar isso aqui e depois a gente abre para as perguntas. A todos e todas. Primeiro eu queria passar umas fotos. Está dando para ouvir? Bom dia a todos e todas. Primeiro eu queria passar umas fotos. E aí você pode ir passando mesmo assim. Dê uns 2 segundos para cada, 3 segundos. Ok. Bom, o princípio desse espetáculo, ele se inicia em 2009, quando eu sou diagnosticado com HIV em 29 de maio. E nesse dia me vieram muitas questões à cabeça sobre quem eu era, como a vida ia prosseguir, não é? Eu passei 15 dias com uma dúvida terrível, porque naquela época não tínhamos as facilidades de exames que temos hoje, né? Você chega, sei lá, até numa festa tem hoje em dia uma testagem, né? E a pior coisa para um soro positivo é que quando ele não descobre, porque quando ele descobre, pelo menos ele pode planejar, porque a pior coisa que existe na vida de um ser humano, no meu ponto de vista, é a dúvida e a culpa, e principalmente a dúvida, né? Não saber prosseguir, não saber para onde ir e não saber se encaixar nesse mundo. Em 2017, eu vi um youtuber se declarando soro positivo, chamado Gabriel Comicholi. Queria que você
Por favor, passar o slide. E o Gabriel, o Gabizinho, como é mais conhecido, ele se declarou soro positivo. Assim que recebeu o exame, ele gravou um vídeo. Rapidamente aquilo viralizou e eu assisti ele. Ele é de Curitiba, estava morando no Rio de Janeiro, ele também é ator. E aí eu perguntei para mim mesmo, como é que eu faço para... Como é que eu vou falar? Expor não é o caso, mas dizer quem eu sou, o que eu tenho, o que eu não tenho, para as pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir isso, né? Porque em 2009 todos os meus amigos me abandonaram. E aí com o tempo eu percebi que aquilo era um livramento, né? Porque as pessoas não aceitam você por um simples vírus no sangue, como diz o Lázaro, né? Então, aqui no Ceará a gente não tem muito essa coisa de YouTube, né? Ainda é uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? E aí eu pensei, a área que eu trabalho é teatro, então vai ser por meio do teatro. E nos 45 do segundo tempo, eu me encontro com Samuel Beckett, com a escrita de Samuel Beckett, de um texto chamado I Am Not, Eu Não, né? E era a história de uma senhora que era estuprada numa manhã de abril, em um campo, e eu simplesmente adaptei, porque ela, de repente, quando ela é estuprada, ela nunca teve amor de pai e mãe, de ninguém. E aí quando ela é estuprada nesse campo aberto, em uma manhã de abril, ou seja, com todas as pessoas vendo, né, nessa ótica do absurdo, ela resolve falar e deixar de silenciar a vida dela. E eu peguei o gancho e disse, eu vou deixar de silenciar a minha vida, porque o silêncio, agora o segundo slide, o silêncio, como diria Keith Haring, é igual à morte. Ignorância é igual a medo e o silêncio é igual a morte. Pode passar para o próximo, por favor. Saiu Keith Haring, artista plástico, morto, né, pela AIDS em 90. E tá bom, vou parar aqui. Aí eu vou ler um pouquinho para vocês de uma coisa que eu escrevi, tá? A introdução da monografia, feita a partir da vivência do Lázaro, fala o seguinte: introdução, capítulo 1, né? Homossexual, estigmatizado por ser soro positivo, rotulado por estar dentro de guetos e grupos de risco, onde o mais correto seria se referir a comportamento de risco, pois meu corpo é pessoal e intransferível. Filho de mãe solteira em uma sociedade que repudia mulheres com esse e outros status, por um pseudo-cristianismo preconceituoso e machista dentro do país onde resido. Morador de bairro de periferia com intensa presença de tráfico de drogas e uma imensa dificuldade de locomoção aos centros acadêmicos da cidade em decorrência da distância e transporte público escasso no bairro. Latino-americano, brasileiro, discriminado e ou proibido em decorrência de ser portador de HIV, se tentar entrar em Belize, Cuba, Paraguai e República Dominicana nas Américas, Bielorrússia e Lituânia na Europa, Ilhas Maurício e Sudão na África, todos os países do Oriente Médio, com exceção da Turquia e Irã, Brunei, Coreia do Norte, Malásia, Rússia, Singapura, Taiwan e Turcomequistão na Ásia, Ilhas Salomão, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, entre outros países e territórios insulares na região da Oceania, segundo dados da UNAIDS até 2016. Nordestino, cearense, fortalezense, solteiro, petista, eleitor de Lula e seus representantes. Sangue fator RH O negativo, não podendo por razões óbvias doar o mesmo sangue. Formado no curso de princípios básicos de teatro do Teatro José de Alencar, formado no curso de licenciatura em História na Universidade Estadual Vale do Acaraú,
formando na época, né, no curso de licenciatura em teatro pelo IFCE, premiado em vários festivais, pardo, né? Isso é o que tem na minha certidão, né, de nascimento. Consumidor ou usuário de ansiolíticos, por ser diagnosticado pela medicina moderna com síndrome do pânico. Usuário de antirretrovirais, portador de HPV inativo, indetectável de HIV, pois a minha carga viral de HIV está abaixo de 0,40, ou seja, a partir disso a máquina não lê mais o vírus no meu sangue e eu sou indetectável e intransmissível. Tentando me manter no campo da arte enquanto ator, encenador, diretor de teatro, dramaturgo, observador imunizado, vacinado contra varíola, rubéola, hepatite B, vírus H1N1, tétano, paralisia infantil, sarampo, catapora, cachumba, pneumonia, portador de hepatite A inativa, portador de toxoplasma inativo, portador de cifose na coluna vertebral, cristão espírita, usuário de transporte público e particular, consumidor de açúcares, gorduras trans, gorduras saturadas e sódio, carnívoro, sedentário, signo de Áries, abstêmio de álcool, não fumante, usuário das redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, site Google e Xvideos. Neto de avô materno, mestre de obras na construção de Brasília e avó materna agricultora. Nascido na maternidade César Caos, no centro da cidade de Fortaleza, às 10h30 da manhã, do dia 10 de abril de 1987, vírgula, humano. Os primeiros parágrafos desta introdução são uma coletânea de agrupamentos humanos, nomenclaturas e ou classificações aos quais eu pertenço ou fui rotulado por demonstrar determinados comportamentos e atitudes no mundo em que vivo, junto a outros seres humanos, mas como diria Fernando Pessoa em seu poema intitulado Tabacaria, de 1928, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Desta forma, posso gozar de todos os direitos que a sociedade me oferece, cumprindo com todas as regras que a mesma me exige. Esse é o começo de uma longa biografia. Aí eu vou passar bem rápido agora, porque a introdução era a fala. Bom, aqui temos o final da minha monografia, eu não coloquei uma ordem cronológica. Temos Israel Macedo com a sua obra que eu coloco, né? O Israel também faleceu em 1993, se eu não me engano, me corrijam depois. E ele lança várias obras com relação a... Vamos abrir a monografia, que aí a gente vai passando, acho melhor. Porque tem todas essas fotos também, e a gente vai passando mais rápido para fluir. Pode passar essas regras da ABNT todas. Muito bem, pode ir passando até chegar numa foto, né? Pronto, aqui a gente já tem, já explicou. Bom, aqui silêncio é igual a morte, né? Essa pirâmide para cima significa uma inversão do ACT UP, que é um grupo ativista da década de 80, 90, 2000, 2010, enfim. E essa pirâmide simboliza o contrário do que o nazismo fazia com os homossexuais. É um extermínio, né? E a pirâmide para cima é a ascensão. A pirâmide para baixo, que o Hitler colocou, é queda. Então nós estamos em ascensão, segundo o ACT UP. Para baixo um pouquinho, nós temos a real causa dessa pirâmide, né? Aqui são homossexuais nos campos de concentração da Alemanha, caminhando para as câmaras de incineração, porque são homossexuais. Enfim. Bom, aqui é um documentário chamado Como Sobreviver a uma Praga, que eu preferi não escrever, eu preferi mostrar, né? O
cardeal John O'Connor, em 1988, diz essas palavras. Como o uso da camisinha para a Igreja Católica era imoral, né? O cardeal não deixava as pessoas usarem camisinha. E a AIDS era um castigo divino, segundo a Igreja Católica da época. É importante frisar isso. Para os homossexuais que contraíam o HIV, que por algum tempo se chamou GRID, G-R-I-D, gays relaté de imunodeficiência. Imunodeficiência relacionada aos gays, sim, acreditem nisso. E aí ele diz, o rapaz aí em cima, pare de nos matar, não aguentamos mais. Isso é uma performance dentro da igreja. Eles se deitavam com o exato número de pessoas que tinham morrido, simbolizando o genocídio que a igreja estava fazendo com os portadores naquela época. Aí começa a fala do cardeal. Aqueles que protestam acreditam que os protestos, pode ir passando, resultarão em alguma mudança no ambiente, alguma mudança de atitude talvez. A igreja ensinará que a atividade homossexual é pecadora até o final dos tempos, e isso não mudará. Eu sou apenas um mediador, tá? Eu não tenho nada a falar sobre o assunto, né? Bom, aqui nós temos uma obra do Israel Macedo, chamado Ágora, com relação à Ágora grega, onde dentro de uma comunidade de 250 mil pessoas em Atenas, só 45 mil tinham voz e vez. E aí a gente pensa e se pergunta o seguinte: qual a voz que nós, soropositivos, temos dentro da sociedade hoje em dia? E aí aqui ele lança essas lâminas de acrílico, onde tem sangue soropositivo e sangue soronegativo. Sangue com o vírus e sangue sem o vírus. E é impossível determinar qual lâmina está contaminada com o vírus ou não. E nem está, né? Porque morre com alguns minutos. Mas vamos lá. Aqui é o meu sangue. Para quem assistiu, eu não usei sangue aqui, porque, segundo os curadores de alguns editais, é muito brutal para a nossa sociedade. Vamos lá. Aqui a pessoa que tirava o meu sangue, ele morria de medo porque eu demorava demais a tirar com um scalp, e aí ele tinha medo que eu morresse em cena, porque podia dar uma embolia, e aí eu também tirei a cena por uma questão de segurança. Só quando tem enfermeira, enfermeiro, enfim, é que eu faço. Bom, aqui devaneios, né? A primeira apresentação do Lázaro usava os botões para simbolizar esse vírus se alastrando pelo corpo e tirava esses botões com coreografia. Só um fato, quando chega a próxima foto, é que eu fui muito tolhido por alguns membros da universidade quando eu quis colocar um dos subtítulos de prontuário, artista soropositivo, prontuário 63674, que é o número do meu prontuário do Hospital São José, onde eu faço tratamento desde 2009. E onde eu uso as mesmas medicações desde 2009. A única coisa que mudou foi que no governo do Michel Temer, a gente tem 2 exames trimestrais. A gente tem, mais ou menos isso. E um desses exames mede a nossa carga do vírus e o outro mede a nossa imunidade, né? O exame de imunidade foi cortado. Vale lembrar que o HIV está aí única e exclusivamente para tirar a nossa imunidade. E é importante saber, né? Mas foi baixada uma portaria que nós, a partir do 3º exame, em que nos encontramos intransmissíveis e indetectáveis, nós não precisamos mais fazer exame de imunidade.
segundo a lógica governamental brasileira. Bom, aqui Alain Buffat, 1998, é a prova de que a gente bebe das mesmas águas, né, das mesmas fontes. O Alain Buffat, eu nunca tinha visto essa foto, eu vi isso quando eu fui fazer a monografia, porque a gente é obrigado a pesquisar um monte de coisas que nem na peça tinha, né? Vamos ser realistas, né? Também que a gente procura umas referências. E aí depois eu fiz essa cena quase igual, né? Aí é o rótulo, né? Essa performance que eu fiz com vocês, de me carimbar, das pessoas me carimbarem. Eu usava um boi antigamente. O tempo está acabando, vamos só passar para mais uma foto. Aqui é a obra do Leonilson, a série O Perigoso, que ele vai se despedindo, né? Quem tinha diagnóstico de HIV tinha um diagnóstico de morte, até 1995, quando o efeito Lázaro começou, né? Por isso que eu coloco o nome da peça de Lázaro. Efeito Lázaro é quando existe uma grande pandemia na humanidade, a comunidade científica, a ciência moderna diz, pronto, são todos Lázaros, saíram da tumba, né? Bom, aí ele vai se despedindo, vai deixando texto, vai deixando relógio, vai deixando um monte de coisas, e você pode passar só um pouquinho, deixa o relógio, aí passa só mais um pouquinho lá para o final, pronto, mais para cima, por favor. Mais para cima. Aí. No final dessa página, por favor. Pronto. Eu encerro a peça dizendo o seguinte: Lázaro é, sem heroísmos, um espetáculo necessário para a comunidade de Fortaleza. E aí agora ampliou, né? Ceará, enfim. Para a comunidade, né, geral, pois concluo que eu, sendo soro positivo, não estava a par destas informações, o que não significa que outras pessoas não possam conhecer os trabalhos citados, mas acredito que seja uma minoria. Trabalhar seriamente entendendo que uma das funções da arte é exatamente alertar para os questionamentos e mediar entre a obra e o público os discursos estabelecidos pelo sistema que controla os nossos corpos, com antirretrovirais e milhares de outros medicamentos. Termino a minha fala citando um trecho da canção de Chico Buarque para levantar um pensamento sobre o preconceito velado existente em nosso ciclo social. Entre parênteses, entre aspas, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Muito obrigado. Obrigada, Ramon, pela sua fala. A gente passa para Maria Macedo. Bom dia a todas e todos presentes. Queria agradecer o convite, né, do professor Fábio e da professora Renata, apesar de fazer parte da organização do evento também. Gostaria de agradecer pelo convite. Quando o Fábio falou da proposta de, após a apresentação, a gente ir para as mesas, eu fiquei pensando muito no que falar, né? Como falar, e aí eu comecei a perceber que esse pensar e criar pelas marginalidades é o que a gente faz desde que a gente nasce, né? Muitas e muitos de nós. Então, é o que eu tenho feito, no sentido de criar para existir, não criar arte, né? Porque depois que eu ingresso no curso, que eu começo a pensar e criar nesse sentido. E é o que nós também aqui no Centro de Artes temos feito, né? Desde cuidar para que esse lugar exista, para que ele resista, e como as nossas práticas artísticas têm se dado aqui dentro. Eu tenho 5 irmãs, né? Comigo são 6 mulheres na minha casa e um homem. Então, desde muito cedo, eu aprendo com minhas irmãs e vejo como que elas se relacionam com o mundo, como que elas se relacionam em suas relações amorosas, como que isso impacta de alguma forma, e nós que éramos mais novas, né? Como que a gente enxergava esses relacionamentos e como que isso vai construindo uma personalidade, uma identidade que perpassa essa nossa existência, desde como a gente aprende o mundo, como a gente enxerga as pessoas e como a gente se enxerga também. Então, depois que a gente
veio morar na cidade, porque eu nasci em um sítio, então minha experiência com cidade ela era pouquíssima. E aí, quando a gente veio morar lá em Juazeiro, tem uns 10 anos, eu aprendi a transitar sozinha pelas cidades, né? Aprendi a me deslocar da minha casa para os lugares. Eu comecei a ter muito medo das ruas, obviamente, né? Toda mulher tem medo das ruas por N questões. E com o passar do tempo eu fui observando como que minhas irmãs contavam as relações delas, depois elas casaram, e dentro dos casamentos tem N problemas também. E tudo isso vai me impactando de alguma forma, porque há uma tradição de violência que é ensinada desde criança, né, como o professor Everson, meu filho, mais cedo falou dessa masculinidade, então tudo isso impacta de alguma forma, e ontem a fala da professora Vitória também nesse sentido. E eu comecei a pensar o que fazer quando essas relações elas são tão legitimadas, né, elas são tão ensinadas e aprendidas, como que a gente reage com isso, para além da fala, né, para além essa discussão que é oralizada nos espaços que a gente tem com as pessoas nas ruas e que a gente tenta ter dentro da nossa casa também, porque essa é outra coisa que para mim é extremamente importante, né? E depois que a gente sai do ponto inicial, que a gente aprende determinadas coisas, a gente precisa voltar para onde a gente veio, para que esses conhecimentos eles façam sentido para as pessoas que foram ali à nossa base, que estão à nossa volta. Porque discutir dentro do meio acadêmico é muito mais fácil, é muito mais prático do que discutir com os nossos pais, com nossas mães, com os nossos irmãos e irmãs. Então, como eu tenho muitas irmãs e tenho muitos sobrinhos e sobrinhas, isso faz bastante sentido para mim de pensar como que, de alguma forma, eu levo isso que eu aprendi de volta para casa e de volta para o mundo, né? De volta para a rua também. E aí, em 2018, eu fiz uma inscrição para participar do primeiro Festival de Performance Urbana, né? Que o Eduardo eles estão aqui, o Eduardo foi um dos organizadores do evento. E eu fiz essa proposta para participar do festival, né? A performance se chama Citálamo. E nesse processo de pesquisa dessas violências, tanto de coisas que aconteceram com pessoas que eram da minha família, né, de tias que já foram espancadas, da minha avó que já foi espancada, e como que o que minha avó viveu foi passando para todas as outras, porque pesquisa, né, científico comprovar que se sua mãe já sofreu determinadas violências, você cresceu nesse ambiente, obviamente que você vai passar por essas violências depois também, e você vai reproduzir essas violências no seu âmbito familiar. Então, vem de uma pesquisa, tanto que ela é familiar, ela é íntima, parte do íntimo, mas ela parte também muito do social, obviamente, né? Das pessoas que eu já conheci, que já morreram, das pessoas que a gente vai vendo cotidianamente como se isso fosse normal, né? É tranquilo, a gente vê que as mulheres vão morrendo, que os gays vão morrendo, que a população negra vão morrendo, e a gente trata isso com uma certa normalidade, a não ser que a gente conheça as pessoas, né? Quando a gente conhece a pessoa que foi morta, a gente consegue se sensibilizar. Mas não sendo, a gente não consegue enxergar uma postura nesse sentido. Então, quando eu pensei esse trabalho, foi muito por essas questões e a partir de coisas que eu também vivia no cotidiano. Nunca fui espancada, obviamente, também, mas todos os trajetos que eu faço para minha casa, eu voltei a morar no sítio de novo. Então, da minha casa para cá, é um percurso extremamente longo e muitas vezes eu tenho que fazer um parte sozinha de ônibus e nesse percurso à noite já aconteceram N situações também. Então, a proposta ela surge desse lugar de pensar esse meu eu mulher, mas esse meu eu mulher em relação com essas outras tantas mulheres. Então, quando eu faço a pesquisa dos dados, eu penso nessas outras interseccionalidades de mulheres indígenas, de mulheres transexuais, travestis, e como que esses números de mulheres lésbicas, como que para cada categoria de mulher a gente tem uma especificidade de dados, né? A gente tem as pessoas que são os alvos mais fáceis de serem atingidas. Então, foi a partir disso que eu criei a performance, né? Ela consiste, para quem conseguiu ver ontem, essa roupa que eu utilizo. O figurino foi pensado em parceria com a Andréa Sobreira, né? A professora Andréa Sobreira. Ela foi a figurinista que conseguiu materializar a ideia do que eu estava pensando, porque é muito pensar nessas notícias diárias, né? Que a gente vê, cada dia tem uma notícia nova e a gente passa, lê essa notícia. É quase que um feed de Facebook, a gente vai rolando, vai vendo as notícias, às vezes sensibiliza com algumas, às vezes nem tanto, e vai passando e a cada vez mais o número vai aumentando, né? Então, a ideia é que de fato fosse essas imagens aqui, na primeira apresentação de Fortaleza. Então, a ideia era que de fato esse vestido ele fosse se desfazendo. E aí, esses dias eu estava costurando a roupa aqui dentro da galeria, na segunda-feira, e aí com uns comentários bem engraçados. Nossa, a gente até brincou um pouco. Mas faz esse tempo todo costurando, mas depois para desfazer, assim, né? Tem um valor a ser gasto depois de fazer, mas até o processo de pensar, a pesquisa dos dados, né? O processo de pensar
O material que vai ser utilizado é um tecido de algodão cru, então tem uma outra relação também que eu faço com o tecido. A linha que vai ser usada, a cor da linha, então tudo ela foi pensado. O processo de descosturar já foi pensado para isso. Então não é incômodo pensar que eu vou passar 2, 6, 7 horas costurando, porque foi feito exatamente para isso. E nesse processo de costura eu vou pensando que o que fazer quando nós nos tornamos os números, né? O que fazer com esses números que aumentam, que nós vamos entrando para as estatísticas, as pessoas continuam morrendo, como que a gente consegue levar isso de alguma forma. Toda vez que eu apresento em algum lugar, é a primeira vez que eu apresentei no Cariri, aqui ontem, é a primeira vez que eu apresentei no Crato, nesse cratinho de açúcar que as pessoas chamam, mas o cratinho de açúcar é a cidade mais violenta do Cariri atualmente, então é preciso compreender o que são esses doces, esses sabores também que são ditos. A professora Grace participou do evento esses dias, ela fez uma fala também sobre o Observatório da Violência da URCA, né, como que elas têm organizado essas informações. E em relação aos dados aqui no Cariri, né, a maioria das mulheres elas são vítimas de maridos, de ex-maridos, de ex-namorados, de namorados e também de seus próprios filhos, que também é um dado que pode ser levado a nível nacional. Né? Pesquisando eu vejo muito isso porque eu busco em várias fontes. Então, é nesse processo de pesquisa também que eu consigo me compreender melhor, que eu consigo entender várias questões, porque ocupa o lugar de mulher cis, né? Mulher cis, então, quando eu vou começar a pesquisar, eu penso em buscar como é que está a relação da violência com as mulheres transexuais e travestis, né? Porque a gente tem que ter esse lugar de tentar sensibilizar pelo outro ou pela outra. Então, ontem, quando a professora Vitória chamava a atenção para essa unidade que a gente tem que ter, acho que é um reconhecimento que nós precisamos buscar de nós mesmos para depois tentar compreender o outro a outra. Porque é uma relação de sororidade que a gente fala muito, mas que na prática ela não existe porque eu não consigo enxergar a violência que a minha colega, que a mulher passa e se solidarizar com ela. Então, tem vários lugares que nesse processo de pesquisa também eu fico refletindo como que isso acontece, como que, será que eu estou nesse lugar de só pesquisar, eu estou nesse lugar de tentar me solidarizar com essas outras mulheres, então como que eu converso com minhas irmãs sobre as coisas que acontecem. E o processo de costura, ele também é um processo de diálogo, de escuta e de saber o que, é que essas pessoas pensam. Porque quando eu estou costurando em casa, né, porque a Andrea fez a primeira roupa, ela me ensinou como é que faz, então a partir daí eu comecei a costurar. Quando eu estou costurando em casa, a minha mãe ela me ajuda ou ela tenta ajudar porque às vezes ela não consegue fazer. Então ela se senta e ela começa a ler. Aí ela começa a falar dos casos que ela vê na televisão. Aí ela começa a falar da novela que ela assistiu e começa a falar de não sei quem que ela já conhece, que é mais íntima. Então a gente consegue traçar um ciclo de diálogo que envolve tanto a ficção, né, do que ela assiste, porque é o mundo da minha mãe assistir novela em casa, como as coisas que ela vivencia, que ela já vivenciou, que ela já viu na vida, que ela já passou também. Então, esse próprio processo de costura, a gente consegue dialogar e pensar outros lugares possíveis, assim. Então, já expliquei para ela como é que faz, como é que acontece. Sempre que eu apresento também, eu mostro as fotos para ela, e nesse processo a gente vai tentando dialogar um pouco, né, sobre o que é ser mulher, o que é ser mulher dentro dessas várias interseccionalidades, como que a gente pode caminhar juntas para pensar esses lugares de existências possíveis, né, dessas mulheres. Não posso lutar pelo direito de existência da mulher se estou pensando apenas numa mulher branca ou numa mulher branca cis. Então, toda vez que eu estou nesse processo de costura, para mim vai muito para esse lugar também. E esse diálogo com as pessoas da rua, que é muito importante para mim também. Eu não consigo ouvir tudo, obviamente, que as pessoas estão falando, mas consigo ouvir, ver algumas reações, e isso tudo me impacta também de várias formas, né? Então, toda vez que eu vou apresentar um lugar que eu não conheço, que foi o caso, né? Só ontem que eu já conheci o Crato, eu me sinto muito vulnerável. Tem pessoas que falam, mas que corajosa, mas aquela fragilidade do momento, né? Que você está num lugar que você não conhece, está carregando um corpo de violência, um vestido de violência que vai se desfazendo. E a cada retalho eu vou pensando o que a gente faz com isso, né? Como que amanhã você pode ser uma das estatísticas também. Então, são muitas questões que eu vou pensando nesse processo de feitura do trabalho, tanto da parte da roupa, como de atualização dos dados. É uma parte que ela é terrível, que não dá para usar sempre os mesmos dados, não dá para pegar o dado que eu usei em 2018, tem que ver o que foi que mudou, e infelizmente as estatísticas só aumentam, né? As mulheres negras elas são 71% mais violentadas e mortas do que as mulheres brancas, né? Aqui tem uma coisa que eu estava comentando para as pessoas, que quando eu apresentei em Belo Horizonte da última vez, o dado era que o Ceará ele é o terceiro mais violento do Nordeste, e atualizando por esses dias, ele já é o segundo mais violento do Nordeste. Então, assim, a gente está num ciclo de violência que ele tem aumentado, as políticas públicas elas não conseguem chegar, né? Porque ontem, acho que a professora Vitória
denunciar, e aí você denuncia e tem que passar por vários nomes. Mas você vai denunciar para a mulher também duvida, porque a gente teve uma situação aqui que a professora Renata me falou ontem, e nós somos na delegacia e essa recepção dessas mulheres também, desses homens, relatar o caso, tentar fazer com que elas compreendam, ou então que a própria mulher, que nós compreendemos que o que a gente sofreu também foi uma violência, porque há determinados tipos de violência, não é só o tapa, não é só ser espancado. Tem um dado que fala que uma boa parte das violências que as mulheres sofrem, ela é virtual, né? Cerca de 1% das violências que acontecem virtualmente, que são várias, elas fazem parte da vivência das mulheres. Mas o dado mais específico que mulheres são essas. Né? Então, tem várias questões que eu vou pensando nesse processo de diálogo, de reconstrução, dessa linha que se desfaz, dessa linha que se reconstrói de novo, porque não é só a roupa que vai ser feita para uma apresentação, é um dado que se desfez aqui, mas ele continua uma linha crescente, ela vai crescendo. Então, sempre que eu estou nesse lugar, para mim é um lugar também muito difícil, né? Que é um lugar de medo muitas vezes. Tem vários relatos que os homens vão falando no momento, assim, que falam que o que eu estou procurando essa própria violência, porque eu estou me comportando dessa determinada forma, porque essa roupa está dessa forma, porque o peito apareceu. Então, é sempre uma justificativa que os homens têm buscado para tirar as nossas vidas, né? Então, esse processo inteiro do Tálamo, para mim, é muito isso. Essa foto foi da costura esses dias, né? Teve que montar, tirar a ajuda dos meus amigos e amigas para costurar, porque estava muita coisa do evento também para fazer. Então, algumas vezes algumas pessoas me ajudam e outras eu acabo costurando sozinha também. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Sobre o nome, né? Que sempre me perguntam o que é tálamo. Tálamo, ela é uma parte do cérebro, que é por onde passam as transmissões sensíveis, né? Por onde se reorganizam também algumas transmissões nervosas. Então, é um grande centro nervoso. E também é um nome que é utilizado, é um dos sinônimos para leito conjugal, né? Para o leito do casamento. Então, como a maioria das violências cometidas por mulher contra mulheres são crimes como passionais, né? Cometidos por maridos, ex-maridos, namorados, eu faço essa relação também do nome, como que é essa transmissão sensível, como que é essa organização de informações que a gente faz na cabeça e o que é também esse leito conjugal. Então, passa por esses dois lugares também. E aí, esse grande centro nervoso, que para mim também é a minha existência no mundo, né? Esse grande centro nervoso, pelos lugares por onde eu tenho que transitar, por onde eu tenho que passar, pelas aprovações que a gente precisa ter, e das grandes lutas e lutas diárias para conseguir ir e voltar para casa, né? Minha mãe sempre fala, a gente sabe que está saindo de casa, mas não sabe se volta. Então, esse lugar também, ele é muito difícil, ele é muito doloroso, porque você sai e você não sabe se volta para casa por N questões. E você faz parte de várias estatísticas que podem estar a acontecer a qualquer momento. Eu acho que é isso que eu tenho para falar por agora. A gente conversa mais na hora que abrir o debate e obrigado pela escuta. Muito grata pela sua fala, Maria. Vanúzia está com você agora. Bom dia a todos e a todas. O trabalho que foi apresentado ontem, eu acredito que ele começa bem antes de entrar aqui no curso de teatro. Eu nem tinha ideia de que vinha fazer teatro aqui. Então ele começa bem antes, a partir de vivências que eu tive na minha infância. E aí fui crescendo, e como eu era uma pessoa muito introspectiva, eu não falava nada sobre mim, era muito fechada. Houve uma época que eu tinha compulsão para escrever, e eu escrevia coisas sobre mim, e comecei a escrever poesias, escrevia, não fazia mais nada da vida a não ser escrever. E era só coisas sobre mim, ninguém lia, porque eu não tinha coragem de mostrar. Como eu gostava muito dessa coisa de escrever, pensei em fazer um curso de letras,
Só que aí acabei desviando fui para outro curso, né? Fui tentar História, também gostava. Fiz todo esse curso, depois terminei e continuei escrevendo. Só que não me realizei dentro desse curso. Vim dar uma olhadinha aqui no curso de teatro. Aqui não, né? Em outro campus, porque a gente já rodou por várias cidades. Fiz um tour aqui pelo Ceará. Vim lá de Exu, uma cidade, não era da cidade, não, era de um distrito, né? Sou de um distrito, tive várias dificuldades de vir para cá, de sair de lá para estudar e tudo, mas, enfim, ainda estou por aqui, né? Então, como eu escrevia essas coisas, tinha lá nos meus guardados, inclusive as poesias de ontem eu usei, elas são bem antigas. A música também, ela é de 2009, é uma composição minha de 2009. Quando eu entrei no curso, eu pensei em colocar coisas minhas da minha vida nas encenações. E aí tudo começou na primeira aula que eu tive com o professor Luiz Renato, e a gente estava falando sobre poética. Aí foi aí que eu percebi que a poética era colocar coisas da minha vida. E aí eu comecei na encenação 1, eu tratei de questões da minha família, questões de depressão, porque a família tem um histórico grande de depressão. Eu quis colocar em cena. A segunda encenação também foi por esse mesmo viés, que já era a depressão mais avançada, já partindo para um estágio da loucura mesmo, porque a família é toda de louco mesmo, tanto da parte paterna como da materna, a gente tem histórico. O hospital psiquiátrico aqui no Crato era nosso spa, fechou, e aí a gente tá, né? Mas tudo bem, vamos para frente, senão ia atrás da igreja. E a terceira encenação, eu quis falar mais sobre a minha vida mesmo. São tantas histórias que não cabe só em 3 encenações, né? Precisa de várias encenações para poder caber todas as histórias que eu guardo desde que eu me entendo por gente. Aí, não, vamos colocar, encenar. No começo foi difícil, porque eu não tinha coragem de apresentar, né? Eu queria que outra pessoa atuasse e tal, mas aí a professora Cecília Raifa, que estava conduzindo a disciplina, o processo de encenação 3, me encorajou. Também teve o colega da turma, o Heber Benício, que foi fundamental para que o processo acontecesse. Ele me acompanhou desde a primeira cena até o final. Não está mais aqui porque ele está no mestrado na Bahia, né? E começamos a pensar uma forma de como que a gente colocaria em cena. Tudo que eu pensava, eu falava com ele e a gente conversava sempre, conversava também com Cecília, como que seria a melhor forma de conduzir. Aí a gente pensou em fazer relatos sobre histórias de vida de pessoas, né? Que os áudios que foram usados são relatos de algumas pessoas. Tem falas minhas, tem fala do Kleber
tem fala de Fabrício Teixeira, que também era daqui. E tem algumas falas da minha noiva. E a gente foi, né, compilando as falas. E o incrível é que a gente viu que todas essas falas das pessoas tinham uma relação. E a gente passava pelas mesmas coisas pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. E eu acho que é isso. Não tenho mais muita coisa para falar sobre, não. Deixar para falar quando Cecília perguntar, vai ver que eu lembro de mais alguma coisa. Obrigada, Danúzia, também pela sua fala. Bom, qual o horário que temos, qual é o tempo que temos para a gente administrar? Está tranquilo? Então vamos lá, eu queria começar fazendo algumas colocações também, que na verdade não são exatamente perguntas, mas são impressões minhas e um pouco nessa tarefa da mediação, como que para mim é possível costurar essas três cenas, que são cenas distintas, em espaços distintos, né? Apesar de que as duas, a primeira e a última, foram aqui no auditório, mas ocupando espaços e disposições distintas, mas que dialogam muito entre si. E eu queria começar, e aí depois eu vou falar brevemente, eu não vou, a ideia não é falar muito não, para a gente abrir também, para vocês poderem colocar questões para os artistas aqui. Mas eu queria chamar a atenção para, primeiro, agradecer, porque acho que como público a gente sempre é presenteado. A gente assiste e a gente aprende, né? Cada cena que a gente assiste a gente aprende, independente da estética que seja. Então eu me sinto muito agradecida mesmo, enquanto público, pelas três cenas, que são cenas, que são performances, que são iniciativas artísticas e cênicas de coragem, sobretudo. Eu sei que a Calca muitas vezes a gente Maria, que a gente muitas vezes está assim, ali numa coisa, está vulnerável, porque o corpo na rua é vulnerável e da mulher mais ainda, a gente sabe disso. Mas é a atitude, né? A iniciativa de eu vou propor isso, ela é uma proposição muito corajosa, e principalmente quando vem de questões suas, né? Quando vem de questões que nos atravessam e que estão impregnadas no nosso corpo e não há como retirar. E aí, o fio que costura, para mim, no meu ponto de vista, assim, enquanto espectadora que vejo essas cenas, é o real. O real é muito discutido hoje na cena teatral contemporânea principalmente, né, a partir dessas contaminações que a gente chama do teatro com a performance também, com a performatividade. Então, a ideia do real e sua fricção com os momentos de ficção também, porque aí está ainda o brilho do teatro. É algo que é muito presente. E aí eu fui tentando, eu fui sendo arrebatada enquanto espectadora por muitos momentos. Aí eu falei para Maria ontem do quanto que foi forte para mim, porque estar na rua já também é um lugar potente e que me toca, que me afeta muito, diante das recepções que eu vi. Estava tentando ter esse olhar mais ampliado também, né? O real está ali, então o real da rua, o real de você estar indo entregar um bilhete para um carrinho aqueles carrinhos que tem da igreja, não sei exatamente qual é a igreja, né, mas que tem carregando uma pergunta. As testemunhas de Jeová que estavam prontas, as testemunhas de Jeová que estavam lá na Cristo Rei, né, fazendo ali sua divulgação da sua igreja, e que carregavam uma bandeira, assim, uma pergunta, uma placa: como ter uma família feliz? Né? Isso é muito simbólico. Tudo na rua comunica, claro, e a gente que faz as relações e as leituras, mas aquilo para mim, com você entregando aquele dado e elas fugindo, porque teve um momento que elas estavam realmente, literalmente fugindo, e você foi muito delicadamente atrás, e as pessoas foram indo atrás, e elas, acho que por algum momento pensaram: não tem mais como a gente escapar, então vamos receber, vamos dobrar bem bonitinho o papel e vamos guardar. Esse ato de receber também, né? Esse ato da leitura, de receber algo que não me desce muito bem e que eu silencio. E aí a foto, incrível, eu não sei de quem foi a foto,
aqueles senhores, eram 6 senhores sentados embaixo da estátua do Cristo e que receberam cada um, de Jaque, a foto de Jaque, então. Aquele momento ali também foi muito precioso, muito simbólico, porque eles receberam todos muito educadamente, ali, assim, tranquilos, porque alguns se negavam, né? Eu vi que alguns diziam, não quero. Eles receberam, cada um tinha uma sacolinha na mão, assim, uma sacolinha de plástico. E eles dobraram bem quietinhos e guardaram dentro da sacola. Então, uma informação que a gente recebe, que todo mundo sabe, mas que é ignorada, que é velada, né? Que é silenciada. Então, esse ato de guardar também. E por último, uma terceira impressão minha, eu estou falando especificamente da performance da Maria, mas depois vou tocar nas outras, que foi no fim, já quando você estava ali, uma moça chegou perto de mim, com cabelo vermelho, e perguntou, ela está falando sobre o quê? Eu falei, você não viu, assim? Não, ela não me entregou. Aí eu fui lá e peguei um carro no chão e falei, é sobre isso aqui. Aí ela leu, e aí parou um minuto, e aí falou, dia 16 agora, a minha mãe vai completar 10 anos que a minha mãe foi assassinada. E aí, a gente não espera ouvir isso. Claro que a gente sabe que isso é uma realidade, isso está dado, é aqui no Cariri, e tudo que você falou, né? Mas assim, a pessoa vir do teu lado falar isso, da própria mãe, você não sabia como reagir. Eu não sabia o que dizer, assim, eu falei, sinto muito, e ela falou da tua coragem. Ela falou, ela é muito corajosa de falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não quer falar. A maioria das pessoas vão silenciar essa questão. E eu fiquei pensando também nessa postura, que é uma coisa tão forte, esse ato de você rasgar do próprio corpo, né? Uma coisa que violenta os nossos corpos, e esse ato também de rasgar, que é um ato violento. E como que poderia esse tecido ele ser costurado no espaço público também. Sabe, eu rasgo de mim, mas eu costuro em outro lugar. Tem algumas pessoas que eu entrego, mas eu fiquei pensando nisso, costurar num poste, costurar como assim, não vão tirar isso daqui, essa informação precisa ser vista, são os rastros da performance, né? E aí, em relação ao Lázaro, para mim, Ramon, eu não sabia que era uma questão sua, e isso para mim foi uma coisa potente também. Vem a informação agora, estou te conhecendo agora também, e sempre tem essa coisa dos bastidores e a sua monografia e tal, um trabalho de um bocado de tempo, mas isso para mim não diminui em nenhum momento o meu engajamento com a cena, entende? Mas sabendo também que faz toda uma diferença. E aí, enquanto espectador, eu estava até conversando ontem rapidamente com Cecília e com o Luiz, o quanto que a tua cena, ela é uma cena com propriedade do que está falando. Né? E aí eu digo enquanto atriz, mesmo na dificuldade que é atuar. Né? Atuar com propriedade, atuar com fé cênica, né? Diria Stanislavski, que aí isso fica muito forte. E fica muito forte também o dado de real, quando ali, principalmente nos últimos momentos, é um momento de quebra do copo, é um momento de irrupção do real que se chama, né? Que a gente já fica até com medo de se cortar, e depois você andando por aqueles cargos, a gente fica também, meu Deus, ele vai se cortar, eu estou aqui testemunhando isso, não vou fazer nada, não vou ajudar a pessoa. E depois os outros momentos, que são esses momentos de colocar na mão do espectador mesmo o rumo, né? Trazer a responsabilidade para a gente, porque eu acho que todas essas cenas, elas compartilham de uma individualidade, de algo que é muito meu, mas que dialoga com o todo, sempre. Sempre a gente vai encontrar a reverberação no outro e vai encontrar esse lugar, esperamos, eu acho que essa é a tarefa também dessa solidariedade que você fala, né? Compartilhando para a gente se ajudar. E aí o carimbo é uma coisa muito forte, desse aspecto da performatividade também. Então, eu te desafio a fazer isso. Você faz isso comigo, você faz o que com esse carimbo? O carimbo, né, uma coisa tão simbólica também dos rótulos que o Everson estava falando hoje pela manhã, né, os rótulos. O carimbo, você como que... E a água, por fim, e o teste que você faz, né? Tudo isso é o real gritante, assim. E isso são ferramentas que, a mim, pelo menos a mim, no meu ponto de vista, enquanto espectadora, me convidam a um engajamento maior da cena. Não que o momento ali verborrágico, não eu e todas aquelas histórias não me engajassem, mas esse momento que, e agora, o que você faz? Me chama muito, me traz um senso de realidade, assim, muito forte. E, por último, Vanúzia, né, cheguei a assistir na mostra didática, o Confissões,
E aí é um lugar de muita generosidade também, Vanus, eu acho, mexer com memórias. Mexer com memórias é mexer também com esse dado de realidade, né? Mexer com documentos. É você... Eu acho que é um convite muito generoso ao espectador de fazer dessa sua vida um livro aberto, exatamente um livro, para que a gente leia os teus rastros, as tuas memórias, as tuas recordações, tudo isso que fica, né? Então, e ouvir as pessoas que eu conheço também falando, dando seus depoimentos, tem uma coisa de real, porque eu sei que é Fabrício ali falando, eu sei que é Cleber ali falando. E o que mais me encanta é você cantar no fim. O canto, né, esse lugar da voz entregue, desse nosso traço, é algo que é tão singular que é a nossa voz, e você canta maravilhosamente bem. Eu agradeço enquanto espectadora por esse momento, tem que cantar mais, venha cantar no Curta-Cenas, venha cantar em outros momentos. A música tão bonita, ela faz achar graça, porque faz achar graça mesmo. E a gente também, e é esse dado de realidade também que você traz das suas questões, né? E eu acho que a gente abre agora, então não eram perguntas, eram colocações minhas, como que reverberou em mim os três momentos. E quem gostaria de também trocar impressões?